Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Márcia Nascimento, especialista em Direito de Família e Sucessões há 11 anos e sou o host aqui do podcast de Salto Pode. Olá, eu sou a Cris, bacharel em Direito e assessora em Cidadania Portuguesa. Junto com a Márcia, nós comandamos o de Salto Pode e nós buscamos trazer aqui no nosso podcast pessoas que inspiram, pessoas com histórias que vão nos levar para outro patamar na vida. Estamos muito felizes hoje de receber a nossa convidada. Gente, nós estamos gravando o nosso 6º episódio, Cris. Já, né? 5º? Não, é o 6º. Sexto episódio, olha que bacana. Tá muito rápido isso aqui. Daqui a pouco a gente tá no 100º, né? Verdade. Se Deus quiser. Passando muito rápido. Gente, hoje nós trouxemos uma convidada que, querendo ou não, né? Como a Cris mesmo se apresentou, ela é bacharel em Direito. E daqui a pouco ela tira o AB dela também, que eu já falei que ela vai ter o... Quanto? Terceiro emprego, Cris? É o terceiro emprego. Deixa só eu nascer que a gente vai fazer ela tirar essa carteira da OAB também. E nós começamos então a introduzir um pouco do direito aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que muitas pessoas não se preocupam, mas deveria se preocupar, que é planejamento sucessório. Como eu sou especialista em direito sucessório, então eu sempre trago para minha área, né? Porque antes eu não tinha uma tributarista, uma pessoa que fizesse holding aqui no escritório, então eu sempre falo mais sobre testamento, porque é uma forma de planejamento sucessório, o testamento, a doação, o seguro de vida, às vezes até a conta conjunta. Então nós temos várias formas aí de você fazer um planejamento sucessório, evitando aí brigas, né? Depois entre os sucessores, entre os herdeiros, porque é um tema tão desgastante, né? Quando uma pessoa falece e as pessoas não se preocupam, tipo, às vezes lutou anos e anos para construir um patrimônio e a pessoa morre, só que não definiu ali como que ficaria o seu patrimônio. Então agora eu tenho uma pessoa que vai cuidar e vai fazer a parte de holding no escritório. E ela é especialista em direito tributário. Então se vocês precisarem de um especialista em direito tributário, vocês já sabem, né? Mas antes de iniciarmos com o nosso tema de hoje, a gente já pede para você seguir os nossos patrocinadores. A Maria, o arroba dela é @maquiei-gostei. A Dígia, ela fornece os lanches, as tortas e os bolos que a gente serve para os nossos convidados depois de cada episódio. O arroba dela é @DígiaSweetCakes. E o nosso produtor de audiovisual, que é o Nando, e o arroba dele é @DJNando2004. Também não deixe de seguir o nosso podcast nas redes sociais. O Instagram é @desaltopod e se inscreva no nosso canal no YouTube, porque a cada 15 dias sai um vídeo novo com um episódio super interessante para você. No YouTube o canal também é @desaltopod. E é isso. Sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Toqueto. Eu vou ler aqui as especificações dela, porque são muitas. Advogada, mestre em Direito, especializada em Direito Empresarial e Processo Civil, com forte atuação na elaboração de pareceres, consultoria tributária e constituição de holdings. Experiência adquirida no segmento financeiro e escritório de advocacia de grande porte. Seja muito bem-vinda, doutora Eliane. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Engraçado, gente, que a Eliane, ela trabalhou comigo. Claro que nós não nos conhecemos, né? Mas trabalhou comigo, quando eu falo comigo, assim, na mesma empresa, que foi no Itaú, no período de 2008 a 2011, eu trabalhei no Itaú. E ela trabalhava também lá, cuidando da parte do setor Jurídico. Contencioso tributário. Com a parte tributária. E eu vim descobrir recentemente, né, que no mesmo período a gente trabalhava na mesma empresa. Olha que engraçado. E aqui ela tá, e hoje ela está aqui conosco. Detalhe, a gente não se conhecia lá, né? Não nos cruzamos. Exatamente. Muito engraçado isso, né? Mas, Eliane, nós começamos o nosso podcast com um quadro
Minha vida em 5 minutos. Será que você consegue falar um pouquinho sobre a sua vida em 5 minutos? Consigo. Bom, vamos lá. Meu nome é Eliane Toqueto, como elas me apresentaram. Eu tenho uma vida muito voltada para o direito tributário e societário. Passei por instituição financeira, depois fui para escritórios. Inicialmente, antes da instituição financeira, eu trabalhei na auditoria, então era muito mais voltada até para o tributário. Mais recentemente, eu tive a experiência do societário e acabei me especializando também em holdings. Na parte pessoal, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, um casal, e os 2 já universitários. Que mais? Meu hobby, o que eu mais gosto de fazer é dançar. Olha, então eu faço curso de dança. Que top! Faço treino, faço pilates, uma vida bem ativa. Enfim, acho que foi até menos de 5 minutos. Muito rápido. A parte da dança eu não sabia, mas que bacana. Agora entrando, né, no tema de hoje, enfim, na sua área de trabalho, qual o conceito em que consiste a holding? A holding, ela é, na verdade, uma administradora de bens e de negócios. E aí é muito importante a gente classificar que modalidade de holding especificamente se aplica a cada caso, a cada estrutura, porque a gente tem diversas, né? Mas na legislação, a holding, ela administra patrimônio, administra bens, então é uma coisa relativamente simples de conceituar. Na prática, é que a gente vai ver qual é o tipo de holding que você pode aplicar, como eu disse, né? Então, a gente tem algumas situações específicas. Tem holding, modalidade organizacional, patrimonial, familiar, você tem empresa imobiliária. Então, são essas características que vão mudando. Tá, e quais os principais benefícios, né, que uma holding familiar pode trazer para uma família empresária, doutora? Então, uma família empresária, na verdade, ela tem uma questão pessoal, né, que ela quer não só alavancar seus negócios, mas quer também se preservar, né, proteger o patrimônio pessoal. Então, até para a gente ter a distinção e não ter uma confusão patrimonial, é importante ter a holding pessoal, familiar e também ter a estrutura, que quando é uma estrutura grande e você precisa de uma empresa para fazer a administração de tudo, concentrar poderes, você tem a holding organizacional. Estruturas pequenas, como é que funciona? A empresa e tem a holding familiar. Então as famílias, tanto mais simples como mais abastadas, vão sempre ter holding. Isso é categórico. Ninguém tem dúvida disso. Porque distingue realmente o patrimônio. Então, se acontecer alguma coisa com o negócio, está preservado o patrimônio. Sempre, então, assim, só para ficar um pouco mais claro, sempre, então, tem essa distinção, né? Do que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio da família ali. Isso. E aí, a holding, no caso, vai administrar todo esse patrimônio que é o patrimônio familiar. Pela legislação societária, o patrimônio do sócio já não se contamina, não responde pelas obrigações da empresa. Porém, quando o sócio não faz uma boa gestão e comete crimes fiscais, crimes tributários, aí realmente é chamado o patrimônio pessoal para responder às obrigações. Então, por isso é muito importante que se tenha holding, porque se um dia, sem querer, se cometer um desvio, confundir o patrimônio, você tem preservado, né, o que está na holding. Entendi. E quais são as vantagens fiscais e tributárias de se criar uma holding familiar? Sim. Bom, se você tem vários imóveis, a gente faz uma análise criteriosa com base na declaração de imposto de renda, até para saber se realmente os imóveis devem ir para uma holding familiar ou eventualmente para uma holding imobiliária. Qual é a diferença? Vou começar por aí para ficar mais claro. A holding imobiliária, ela tem só bens imóveis, o fruto dela pode ser locação, vai ter tributação normal, quer dizer, normal como pessoa jurídica, né? Que a tributação é bem menor do que na pessoa física. É só para dar um exemplo prático. A pessoa física, quando ofere renda de locação, ela paga de imposto de renda normalmente 27,5%. A pessoa jurídica, 15%.
Em se tratando do Brasil, essa diferença de alíquota já é uma enorme vantagem. Muitas vezes é melhor ter uma holding imobiliária para fazer a gestão da alocação de todos os imóveis e não ter uma tributação muito alta. Qual é a vantagem da holding familiar? A holding familiar, primeiramente, ela vai preservar o patrimônio, então ela realmente vai distinguir, né, dos sócios, o que é do sócio, o que é da empresa. E você tem a possibilidade, que eu vejo como maior vantagem, é de na holding familiar fazer o planejamento sucessório, que entra bem na área da Márcia, que a gente sabe que dá muita confusão, inventário, demorado e tem muito mais custos do que você fazer o planejamento, a holding familiar e ter um planejamento sucessório dentro dela, porque você não vai precisar fazer inventário, você vai poder colocar os bens daquela família e aí passa a ser os bens, os imóveis, a serem cotas. Então você tem como colocar no patrimônio esses imóveis, mas não são só imóveis. Então, se por exemplo você tem uma obra de arte, você pode pôr também na holding. Se você tem investimentos, também pode pôr na holding. Tudo isso vai ser transformado em cotas, se for limitada, se for uma sociedade anônima, em ações. Aliás, é importante só mencionar que a holding ela sempre vai poder ser ou limitada ou uma sociedade anônima. O que vai determinar uma ou outra? Na verdade, é a preferência, porque a SA tem mais exigências legais do que a limitada. A limitada é mais fácil de fazer a contabilidade, a gestão dela é mais simples. Então, dependendo do tamanho, pode valer a pena a limitada. Entendi. Então, numa questão sucessória, por exemplo, não teria necessidade de um inventário em si. Seria tudo colocado num testamento? Seria não. Isso ou não? Não. Você, por exemplo, eu já abri holding com apenas um imóvel, né? Uhum. Então, você integraliza o imóvel na holding, tem 2 herdeiros. Então, os donos do imóvel e os herdeiros são sócios da holding. Então, aquele imóvel, eu converto ele no valor das cotas. Como que eu faço essa conta? Isso é muito importante, olhar a declaração de imposto de renda, para não fazer eventualmente uma mensuração errada e depois lá na frente você tem um sério problema com a Receita Federal. Você transforma então em cotas. Essas cotas, quando você tem vários sócios, você tem uma determinada quantidade para cada sócio, certo? Se eventualmente um sócio já está com a idade mais avançada, já está no estado terminal de doença, você pode fazer a venda das cotas dele e aí ele se retira da empresa ou fica com usufruto apenas. E se acontecer dele falecer, você não vai ter inventário. E mesmo se ele não falecer, se ele não sair da empresa, as cotas da empresa correspondentes, né, à parte dele, você põe uma cláusula no contrato social que elas serão transferidas para fulano ou ciclano em caso de falecimento ou ausência. É assim que a gente faz. O grande mistério da holding é que, além do contrato social, você tem um acordo de cotistas, onde você realmente dirime todas as questões pessoais. Então, ali você vai colocar para quem que vai ficar eventual usufruto, para quem que vai ficar em eventual ausência aquelas cotas. E aí não vai precisar fazer o inventário. Tá, então no caso que eu tenho, por exemplo, eu tenho os meus filhos e tenho os filhos que são casados. E boa pergunta. Esse filho vai e falece, porque normalmente a gente sempre pensa que os mais velhos vão primeiro, né? Então pode ser que o meu filho vá antes de mim. E eu fiz lá uma holding. Eu faleci e esse meu filho é casado. Só que a esposa não tá no contrato social. É obrigatório colocar os dois no contrato social ou não? Então, digamos que a esposa não esteja no contrato social. Como que fica a herança deste meu filho? Nesse caso específico, vai precisar inventariar, porque ela não está. O que eu costumo fazer quando eu abro uma holding que tem essa situação da pessoa já ser casada? Obrigatoriamente, é melhor que ela seja sócia, sim, até para ter as facilidades da holding, da gestão e tudo mais. Mas também, às vezes, tem um óbice, né? Não querem que ela faça parte da empresa. Os genitores não querem, né? Os genitores de um
os entes do casal. E aí você faz só com ele, mas aí ela vai ter consciência de que sim, a parte dele, né, no Vai ter que se inventariar, né? Vai ter que inventariar. Porque, por exemplo, mesmo que sejam casados em regime de separação total, sabemos que pela lei o cônjuge tem direito, né? Que é diferente de quando você se separa, né? Se você casa pela separação de bens, separação total de bens, se você divorcia, o cônjuge não tem direito. Mas em eventual morte, hoje pela lei, não sei se vai ser alterado aí alguma coisa nesse sentido, mas se você falece hoje, mesmo com a separação, eu não acho justo isso, porque se você acordou que queria separação total de bens, você quis dizer que aquela pessoa não teria direito ao seu patrimônio, né? Em tese é isso. Não quero que nada que é meu se comunique com outra pessoa, mas não é assim que funciona na lei. Porque às vezes tem bens de esforço em comum. Esforço comum, né? Que é adquirido na constância do casamento ou ali da união estável. Mas aqueles bens que são particulares, em tese não deveria, né? Não. E outra, quando a gente tá falando de separação total de bens, o que adquire na constância do casamento é de cada um, né? Mas com o inventário já é diferente. Hoje, pela lei, a pessoa acaba tendo direito como herdeiro. Exatamente. Então, assim, se mesmo que eu faça a opção de separação total de bens, na holding vai ter que inventariar porque tem essa questão só legal. Só por essa questão. O que a gente costuma fazer quando abre uma holding e tem filhos solteiros, né? A gente coloca uma cláusula que se ele eventualmente casar, que será por separação de bens para preservar um pouco, pelo menos as cotas da holding, né? Mas como você disse, vai ter que ter... Para preservar no divórcio, né? Que é diferente. Obras de arte, carro. São bens, principalmente, né, bens imóveis, mas tem alguns bens móveis que também podem entrar. E aí é do desejo das partes. Seriam bens que têm mais valor financeiro ou tem alguns que podem ter, tipo, valor sentimental ou só o que tem o valor financeiro? Não, tanto faz, na verdade, mas eu vou ter que dar um valor financeiro para ele. Sim. E normalmente se considera um bem que esteja registrado na declaração de bens. Tá? Por quê? Porque a receita, se eventualmente você vender, vai ser dado baixo na holding, né? E aí, como que a Receita vai saber se teve ganho de capital ou não? Ela vai querer realmente olhar todas as últimas declarações e tudo mais. Tá, e a gente estava conversando antes da gravação do programa, você estava falando em relação à alíquota, né, do ITCMD, né, que vai ser progressiva a partir, acho que do ano que vem, isso, né? Exatamente. Bom, primeiro ponto, né, entre as vantagens fiscais, acontece o seguinte, a modalidade de holding que a gente abre não tem tributação, não vai ter imposto nenhum. Por quê? Porque eu coloco bem como capital da empresa e aí existe uma imunidade de ITBI, no caso, prevista na Constituição. O que acontece quando você não faz a integralização de capital, só entra no patrimônio da empresa? Então, você vai pagar normalmente a averbação e vai pagar também o imposto, né? O ITBI. É muito comum, quando você abre a holding, você colocar no capital da empresa os imóveis e aí você não paga o ITBI. E tem muita gente que fica surpresa. Como assim? Não vou pagar, né? Coisa. Nem chega a acreditar, a gente tem que mostrar as decisões administrativas favoráveis, reconhecendo que não tem tributação. Mas tem uma grande diferença. Quando esses imóveis, né, que entram na holding, eles estão alugados, por exemplo, para você ter direito à imunidade tributária do ITBI, a renda oferida pela empresa não pode ser superior a 50%. Os imóveis. Não então, entendi. Exemplo, tá. Quando você coloca os imóveis na holding, a renda não pode ser superior a 50% para ele para que ele tenha imunidade tributária. O que é a renda de uma holding? Investimentos, né, que eventualmente você faça. Se ela for mista, eventualmente uma consultoria que tenha sido prestada. Então você precisa juntar, compilar todo o patrimônio, o faturamento, e se a renda que veio de locação for superior a 50% do que a empresa tem, ela vai ter que pagar o ITBI. Ela vai ser tributada. Se você tem a imunidade
de TBI, que normalmente a gente tem, né, quando abre. O que a prefeitura exige? Que você comunique por 3 anos seguidos qual que é o destino daquele imóvel. Isso é normal. Então, ela vai mandar uma correspondência, né, para a empresa, o contador ou o advogado responde que, olha, atualmente está inalterada a situação, continua no patrimônio da empresa e tudo mais. Para que você tenha imunidade, o que é exigido? Que fique no seu patrimônio ou no seu capital social. Então, a Márcia tem um imóvel que ela constitui uma holding e pôs esse imóvel lá. Paga TBI? Não paga, mas a prefeitura vai querer olhar. Mas tá com você mesmo? Então, tá com a empresa mesmo? Peraí, 1 ano eu pergunto, o 2º ano eu pergunto, o 3º eu pergunto. Esteve todo esse tempo com a empresa. Então, ok, não precisa pagar ITBI. E se não teve? Se você resolveu vender no 2º ano, você pode vender, só que você tem que pagar o ITBI. Entendi. Então, tem esse monitoramento que tem que ser feito com bastante cuidado para não sofrer prejuízo depois, né? Entendi. Quais são os cuidados que as famílias devem ter ao planejar a sucessão patrimonial dentro da holding? Muito bem. Primeiro que o maior cuidado é você fazer no contrato social da holding, colocar todos os possíveis herdeiros, porque se você deixar algum de fora, ele pode questionar e a estrutura é anulada. Se você coloca todo mundo, os proprietários, os herdeiros, você vai fazer um acordo de cotistas, quer dizer, constitui a empresa e depois faz um acordo de cotistas, colocando quais são eventuais nuances do negócio. Então, tal imóvel que foi convertido em cotas vai ficar com fulano, tal imóvel vai ficar com ciclano, mas a gente tem o usufruto desses imóveis para fulano e ciclano, né? Que normalmente são os genitores. Então, os principais de planejamento sucessório é que você vai colocar no acordo de cotistas para quem que fica cada imóvel, qual é a situação que fica o imóvel. Então, se, por exemplo, tem usufruto, se não tem, pode vender o imóvel depois, que está lá, apesar de constar no planejamento sucessório? Pode. Você vai fazer um outro acordo de cotistas. E aí, reformula tudo, mas pode sim ser feito. Eu costumo brincar com meus clientes que quando você abre uma holding, você está casando com o advogado, porque você vai ficar para sempre ligado, né? Você sempre vai ter acordos de cotistas. Comprei um novo imóvel e quero colocar no capital social da empresa. Vamos fazer uma ata de alteração societária e assim vai. Se o herdeiro, no caso, né, o sócio lá, se ele tem dívidas, ele mesmo assim ele pode fazer? Não seria considerado uma fraude? Ele incluir esse seu imóvel aí na holding? Como que fica essa questão? Então, quando a gente pede a declaração de imposto de renda da pessoa para saber qual valor que a gente vai calcular para colocar o imóvel na holding, é lógico que a gente também quer saber como que está a situação fiscal daquele imóvel e situação patrimonial. Então, a gente sempre tira uma certidão de matrícula para saber se tem alguma coisa verbada, se existe, por exemplo, uma garantia, né, que foi oferecido o imóvel e tudo mais. E com base nisso, você abre ou não a holding. Você pode abrir se tem lá registrado, por exemplo, uma dívida? Pode, mas vai estar explícito para todos os terceiros que foi aberta com esse conhecimento, né? Tendo-se esse conhecimento. E aí não tem problema. É fraude a credores? Não necessariamente, porque ele pode quitar essa dívida, né? Sim. Agora, se durante o curso do processo de cobrança realmente for reivindicado esse imóvel dele, você tem que dar baixa na holding. Entendi. Então, você como advogada, você vai ter alguns cuidados, né? Tirar a matrícula, ver como que está a situação da declaração de imposto de renda, exatamente. Tá. E não sei se ficou claro, assim. Sim. Não é fraude a credores. Pode ser que seja alegado, mas aí você vai estar com tudo transparente. Todas as informações do imóvel estão ali. Vai ter o respaldo, né? Para tirar a responsabilidade do advogado, né? Exato.
e da própria parte, porque ele pôs na holding, mas ele tinha conhecimento que existia o débito sim, ele tinha expectativa de saldar esse débito, então ele não teve uma má intenção, né? Isso que é importante. Tá, e digamos que foi constituída a holding e depois surge uma dívida. Esses imóveis que estão dentro da holding, eles são protegidos ou não? Mas surge Uma dívida de quem? De um dos sócios. Não, porque o imóvel já é da holding. Não vai se comunicar, então. Não vai se comunicar. Não vai se comunicar. A mega proteção de quem quer constituir a holding é justamente isso. Ele vai tirar o patrimônio dele, né? Então não vai responder de forma alguma se estiver dentro da holding. Não, porque quem que é dono do imóvel? A holding. Isso é muito importante, porque a maioria dos conglomerados, né, grandes empresários aí, tem que ter uma holding, são obrigados, porque é uma forma de realmente distinguir o patrimônio pessoal da empresa. E aí, quando eles têm uma holding familiar, é uma forma de distinguir, de deixar a gestão um pouco mais otimizada, sem contaminar com o aspecto pessoal dele. Não pode acontecer aí, então, aquela desconsideração da pessoa jurídica inversa, então. Até pode acontecer. A gente conhece o nosso judiciário, infelizmente, até o que não está na lei pode acontecer, mas é muito defensável, mais né? difícil, Então, né? com base, com certeza, nesses argumentos, o advogado vai ter muita facilidade para fazer a defesa, porque se a dívida é da pessoa física, não tem que ir para a pessoa jurídica. Ainda, né, nesse assunto, a holding familiar ela é apenas para famílias empresárias ou ela pode ser útil para qualquer família que tenha um patrimônio significativo? Qualquer família que tenha um patrimônio significativo. Eu até estava conversando com a Márcia mais cedo, quando a família só tem um imóvel, mas ela quer pôr na holding porque ela quer fazer o planejamento sucessório e já deixar tudo deliberado, sem necessidade de inventário, você pode colocar, pode fazer também. Não é recomendável quando, por exemplo, essa pessoa é empresária e eventualmente tem algumas dívidas. Porque se ela só tem um imóvel, a maior proteção que existe do imóvel é considerá-lo bem de família. E na holding eu não vou ter isso. Então é bem importante a assessoria de um advogado, porque o advogado vai poder analisar tudo isso, né? Pensa, como que a gente vai fazer a análise, saber quais são os limites da proteção desse bem. Entendi. E quais são os custos envolvidos, Eliane? É caro constituir uma holding? Não, sem dúvida, não é caro, mas é muito importante mensurar isso. O que acaba acontecendo? Para constituir a holding, você tem as horas gastas, né, para elaborar e também para pedir a imunidade do ITBI. Então, tem o custo do advogado e depois que ela for constituída, ele tem vai ter... impostos também? Nada de... Porque eu vou ter imunidade. Né? Tá, mas não impostos. Tem nenhum imposto. Não, para abrir não. Tá. Aí depois ela vai ter assessoria contábil. Ela precisa fazer a contabilidade. Tá. Então, dependendo do tamanho da empresa, tem um custo ou outro, né? A gente sabe que tem holdings que tem assessoria mensal contábil mais expressiva e tem outras que bem menos. É simples. Quando ela começa a atuar, dependendo do faturamento dela, que tipo de negócio que ela vai fazer, dos investimentos, a renda e tudo mais, pode ter imposto ou não. Via de regra, elas são tributadas pelo simples ou até pelo presumido, que não tem uma alta tributação, né? Lucro real é muito difícil porque só se fosse muito grande o patrimônio, né? Mas teria os tributos normais se fosse presumido. Entendi. E quais são as fases para constituir uma holding? As fases são importantes. Você começa pelo espelhamento da declaração de imposto de renda da pessoa, para você fazer uma seleção do que é factível de entrar na holding. Selecionando os bens, você vai tirar a certidão de matrícula para saber qual é a situação dos bens, certidões e tudo mais. E depois passa-se efetivamente a constituição. Então, a etapa, basicamente, já inicial é essa análise criteriosa dos bens, depois se faz uma consideração contábil para definir o valor desses bens e, por fim,
mas aí envolve várias, parece simples, né? Mas várias reuniões, porque você vai definindo com clientes, fala, olha, pela seleção feita nos seus documentos, entendemos que é legal colocar esse. Às vezes ele não quer, tem um bem que ele fala, não, eu vou vender esse daqui a alguns meses, próximo ano, então a gente deixa de fora. E basicamente faz essa análise e abre. Abrindo, depois que tem os registros na prefeitura, CNPJ, aí começa-se a ter a contabilidade, a assessoria contábil. O que é muito importante é que depois que ela é aberta, você faz o acordo de cotistas para fazer o planejamento sucessório e vai acompanhando, né? No meio do caminho, os proprietários podem querer comprar um novo imóvel, proprietários da holding, né? Podem querer comprar um novo imóvel. E se, por exemplo, você tem 5 sócios e uma pessoa só quer comprar um imóvel, esse imóvel vai ser de todos, né? Mas você tem como colocar um percentual mais expressivo das cotas para ele, né? Então a gente tem como fazer essas diferenças. Porque se tem um herdeiro que tem, digamos lá, vários imóveis, o outro só tem um, então a distribuição das cotas vão ser diferentes, né? Vão ser, necessariamente vão. Uhum. E por que ela ganha conotação tributária? Conotação tributária? Bom, talvez principalmente pelo ITBI, né, que você não paga, tem a imunidade quando você integraliza os bens, mas também, por exemplo, quando você tem a holding imobiliária, você não tem a imunidade do ITBI, mas você vai fazer a gestão da alocação numa empresa, uma holding imobiliária. E essa gestão significa que a tributação vai ser mais ou menos 15%, né, de imposto de renda, enquanto que se você receber locação na pessoa física, você paga 27.000%. Então, só aí já tem uma margem expressiva e muito atrativa, né, no aspecto tributário. Entendi. Então, a vantagem de abrir uma holding, ao invés de fazer outro tipo de planejamento sucessório, seria mais a questão tributária mesmo, né? Sim, é a principal. Se a gente fizer a comparação do custo de um inventário e o custo da holding, você tem no mínimo, se não for uma holding bem administrada, você tem no mínimo 30% de vantagem na holding. Entendi. E você principalmente é dessa área, sabe o quanto que é complicado o inventário, né? Às vezes você tem poucos herdeiros, mas tem desavenças. Uma briga ali que não acaba. Exato, e demora muito. E nem é o inventário do Gugu, né? Exatamente. E aí, para evitar tudo isso, você tem uma estrutura que você vai poder fazer o inventário, né? Fazer o planejamento. No acordo de cotistas é muito vantajoso. Né? E você acha que funciona mesmo quando as partes ali, né, em vida, aquele litígio entre família? Porque sempre tem, né? Sempre tem, mas ele ocorre mais no falecimento. Enquanto os genitores estão vivos, você consegue liberar melhor. O problema é depois, deixar para fazer isso depois, aí dá confusão mesmo. Uhum. Então, a minha experiência é que realmente é muito vantajoso. E o que você gostaria de trazer de mais informações sobre a holding que talvez a gente não tenha abordado aí para quem está assistindo, Eliane? Bom, a gente está aí na beira da implantação, né, que já começou de forma gradual da reforma tributária. E a alíquota de ITCMD em São Paulo, por exemplo, é 4% hoje. Então, já seria interessante fazer por essa razão. Com a reforma tributária, essa alíquota ela vai ser gradual, de 2% a 8%. Então, vai aumentar muito. Então, é muito melhor, se você for fazer, que seja feito na vigência da alíquota menor. Outro aspecto importante que você deve considerar é que não tem as despesas de um inventário, de um processo judicial. Em São Paulo, desde o ano passado, a gente tem um aumento de 50% dos custos judiciais. Só por isso já valeria a pena, né? Mas fora isso, ainda tem outros. Você tem o ITBI, que é imune se o advogado conseguir fazer esse processo administrativo tributário. Você tem todas as questões de planejamento para quem você quer deixar determinado bem, que você pode prever no acordo de cotistas.
Então, e cada empresa pode ter mais de um acordo de cotistas. Às vezes eu tenho um acordo de cotistas específico para determinados bens, outro para outros bens, então você tem uma margem maior até para se organizar. É importante que sempre se tenha um acompanhamento, né? Qualquer imóvel que você compre, qualquer imóvel que você venda, os advogados ou o contador tem que acompanhar de perto para fazer os registros corretamente e assim você vai ter uma gestão saudável. É interessante essa questão que ela falou das custas judiciais, né? Porque até o ano passado, inclusive, eu fui várias vezes na LESP, né, com o pessoal da OAB, para tentar impedir o aumento aí das custas judiciais de 1% para 1,5%, porque querendo ou não é bem significativo. 50%. Né? Mas eles alegam que outros estados são muito mais, bem mais caro do que São Paulo. É verdade, né? Então, assim, Minas, por exemplo, é bem mais caro, né? O processo em relação às custas judiciais em Minas, e porque tanto o imposto como o custo judicial, ele é estadual, né? Então, você vai em Minas, tem uma alíquota, você vai em Brasília, tem outra alíquota. Tem pessoas que saem daqui de São Paulo para ir para Brasília para poder fazer inventário, justamente por causa de custas. Às vezes uma ata notarial também. Outros, é muito engraçado isso, Muda, né? Muito. Muito. E é impressionante, né? Porque é muito mesmo, né? Coisa que às vezes custa R$100 num lugar, pode custar R$1.500 em outro estado. É muito interessante isso. Eu queria acrescentar mais um ponto. Quando a gente fala da holding familiar, né, qual é a vantagem? É importante a gente considerar também quais seriam os outros institutos que a gente poderia usar no planejamento sucessório. Então, você, acho que mencionou, né, a própria doação, Sim. O testamento, sem falar nos institutos internacionais. O que acontece com a doação? Tem o ITCMD, acima de R$60 mil, abaixo disso tem uma isenção, mas não é um instrumento muito barato, né? Você paga tanto a verbação quanto o imposto. E tem o testamento, que é barato, sim, mas ao longo da vida você pode mudar de opinião e mesmo que você faça o testamento, tem que ter o inventário. Então você deixa a sua vontade consignada, mas vai precisar passar pelo inventário. A doação, em tese, não, porque realmente você já passa em vida, né? E pode ter aí o usufruto. Então, querendo ou não, você tem aí várias formas de fazer um planejamento sucessório, né? Seja através do testamento, seja através da doação. A gente fala também que o seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório. E tem a questão da hold, porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, né, em relação à hold. Eu mesma, no início, quando falava assim, eu trabalhava com hold, né? Porque para você trabalhar com hold, você tem que ter um especialista em direito sucessório e direito tributário, né? Que agora eu encontro essas características na doutora Eliane, então a gente consegue trabalhar com segurança. Tem que ter aí um auxílio de contador também. Então a pessoa tem que analisar, né? Se vale a pena abrir uma hold, o que é mais viável, né? Mas o importante que eu falo sempre é pensar no planejamento sucessório. Sim. Eu faço inventário, né? Há 11 anos que eu trabalho com inventário, mas infelizmente tem realmente aí a questão da briga entre os herdeiros. Gente, é impressionante as pessoas, quando as pessoas estão vivas, o herdeiro fala assim, eu não quero, se a minha mãe falecer eu não quero isso, se meu pai falecer eu não quero isso. O caixão nem desceu e as pessoas elas estão brigando por causa do patrimônio. Gente, é uma coisa tão dolorosa, né? Eu escolhi direito de família e sucessões, eu falo que eu pego os piores momentos da vida das pessoas, né? Divórcio, a pessoa tá se divorciando, nem sempre um quer, às vezes é só um que tá motivado a se divorciar. E é importante, porque mesmo no divórcio, com a separação dos bens, já tem um aspecto ali para você tomar cuidado, né? Tanto o tributário como o sucessório. Então, realmente, começa a ganhar notoriedade, importância desses assuntos desde cedo. Sim, exatamente. Eu acho que deveria ser tratado com mais tranquilidade nas famílias. Lá em casa, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu morrer, aí o meu marido já começa a brigar, a minha filha já começa a reclamar, fica falando de morte. A gente precisa de tratar alguns assuntos, porque a única certeza que a gente tem na vida é o quê? Que a gente vai morrer. Exato. Né? A não ser que você seja aí igual lá numa carruagem de fogo,
fogo, né? Sim, é delicado, né? Mas eu E- acho que quanto mais a gente pensar antes, menos problema você tem lá na Sim, frente. com certeza. E outra, assim, sem contar, né, que tudo bem que quando você morre, você não tá vendo nada, né? Dizem que o que o coração não vê... Quem morreu ali não O olho sente, não na realidade não vai sentir nada, né? O que o olho Mas não vê, o coração o coração coração não vê angústia, ótimo. mas a angústia acho que vai sentir, é possível, né? Porque se tiver muita briga... Não, mas dá uma dó, né, de ver o patrimônio ali dilapidado, porque enquanto, por exemplo, dependendo, tem processos de inventários que demoram anos, né? Anos e tá ali aquela briga familiar, e o patrimônio ele vai desvalorizando, ou então às vezes é um imóvel que tá irregular, que você precisa de regularizar, né? Enquanto não entra no... Existe a forma de você fazer de forma consensual no cartório, que é muito rápida. Mas aí você precisa que os herdeiros estejam em consenso. É uma coisa consensual. Então, assim, você consegue fazer de 30 até 60 dias no máximo, né? Mas agora, quando é judicial e há ali um litígio entre os herdeiros, infelizmente... E é bacana a gente saber que tudo isso pode ser superado com a constituição de uma holding, bem antes da pessoa ficar doente ou bem antes de pensar na sucessão, né? Você já deixa tudo organizado para sua família, Exatamente. Protege, tem uma gestão melhor, tem um custo, mas é muito baixo diante da economia toda que vai trazer isso ao longo da vida. Exatamente. E também evitar grande dor de cabeça, né, no futuro. Porque dessa forma fica muito mais tranquilo, né, na parte da sucessão, quando chegar, né, a parte ali que vai precisar dividir os bens, né, já tá tudo ali, já tá tudo certo. Exato. Antes. Se você acompanhar de perto, você põe na coisa de cotistas até quantas cotas vão ficar para cada herdeiro e o que cada cota deve representar. Então, você quer deixar um imóvel específico para tal pessoa? É possível. Isso vai ficar para tal pessoa. É por isso que eu falo, né, que é sempre importante você contratar um advogado que seja experiente, que seja especialista naquela área, né, e que você tenha confiança também, porque tem muita gente fazendo hold aí, mas fazendo de qualquer jeito, tem muita gente orientando de qualquer forma. Então, o advogado, ele tem que ser especialista naquela área, né? Não dá para contratar um advogado que faz trabalhista para poder falar sobre holding familiar ou para falar sobre... testamento é uma coisa simples. Deixa eu pegar aqui no Google e fazer um testamento. Não, gente, não é assim, né? Eu falo assim, se você quer você precisa de um advogado trabalhista, então você vai procurar um advogado trabalhista experiente na área. É criminal? Tem que ser experiente na área. Mas se você quer alguma coisa que seja relativa à família ou sucessões, também, né, tem que procurar o advogado para você não... Porque eu já vi muitos. Sim. Tem muitos clientes meus que tem muito prejuízo. Você não tem noção do prejuízo que é. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo falando sobre, por exemplo, advogados que são contratados esquecem de tirar a parte do meieiro na hora de recolher o ITCMD. Olha o ônus que traz aí para o cliente, né? Então, são várias questões, né? Que se você não tiver conhecimento, você pode trazer prejuízo sim. Sim, e o cliente às vezes não se dá conta disso, né? Exatamente. E os clientes, eles têm mania muito de pegar o quê? Procurar o quê? Preço, né? Preço. E eu falo assim, gente, eu fico olhando algumas coisas assim, eu fico quietinha, né? Quando a gente passa o orçamento, é muito caro, vou procurar. Ok, é um direito, né, do cliente. Quantos advogados temos espalhados? E tem muitos advogados bons, né? Mas assim, o prejuízo é aquela famosa frase, aquele barato que sai muito caro, Sim. né? Então, quanto mais as pessoas se conscientizarem. Outra coisa, fazer também, às vezes, uma consulta, né? Antes de tomar uma decisão. É o melhor dos mundos, As né? pessoas não pensam muito no preventivo, Exatamente. né? A holding, por exemplo, a gente faz uma reunião inicial para explicar o que é. Depois faz uma reunião para falar um pouco da realidade daquela família. Nunca é feito tudo de uma vez, porque para a pessoa digerir demora um pouco, né? Sim. E por fim, aí você passa uma proposta, olha a declaração de bens, indica um contador, ou se a pessoa já tem um contador de confiança, da sequência. São várias etapas. Até para a pessoa conseguir digerir e ter as suas dúvidas sanadas, porque nesse período eu acho que vem muitas dúvidas. E que de uma primeira vez assim, eu acho que a pessoa acaba não... É verdade. É porque é novo, né? É um assunto novo. Sim, e quando você fala de
reunião, por exemplo, para apresentar o assunto, a reunião é com os genitores e, eventualmente, até com os herdeiros juntos. Se não é na primeira reunião, é na segunda. É muito importante a presença de todo mundo para que todos compreendam, né, o instituto, as obrigações que terão. Quando os filhos são solteiros, uma cláusula que a gente costuma pôr é que eventual núpcia seja feita com separação de bens. Então é importante a gente colocar essa situação para ele, enfim. Em relação também a regime de bens, né? Tudo que a gente fala se oriente, né? Busque informação, consulte um advogado, faça uma consulta. Hoje mesmo eu marquei uma reunião para a semana que vem com um casal de noivos, né? Que eles vão se casar e eles querem saber qual o regime de bens adotar. Gente, quantas pessoas que fazem isso? Quantas pessoas que se orientam? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu trabalhei muitos anos fazendo casamento, né, no cartório. E as pessoas falam, quero o normal, comer o parcial de bens. Nem sabe e o que é o assim, normal. Nem sabe quais são, né? É o normal, eles falam assim, é o normal, comer o parcial de bens. Sendo que tem vários, né? Inclusive na separação de bens tem a separação obrigatória de bens. Que é quando um dos cônjuges falece, não tem o inventário, não fez o inventário por algum motivo e o outro cônjuge que ficou vivo se casa novamente. Nesse caso, ele não pode casar em outro regime que não na separação obrigatória de bens. Olha, que interessante. Porque tem bens que confusão, ficaram... né? Pra não Exatamente, haver confusão porque pra tem falar. bens que ficaram do Pendentes. relacionamento anterior, que tem herdeiros que não pode se confundir com aquele novo Imagina relacionamento. quantas pessoas têm esse conhecimento, né? Na prática. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Antes tinha a questão da idade, né? De 70 anos, que já caiu por terra agora, né? Agora, se Era você não falar obrigatório. nada... Era obrigatória também, onde entrava uma das obrigatórias era na idade, Na a partir idade, de 70 anos. Agora não tem mais. Não, né? agora não. Se você não falar nada, vai ser. Agora, se você falar, eu quero outro tipo de regime, aí vai ser o escolhido, né? Mas será que eles exigem a escritura? A escritura dos bens? O pacto antinupcial. você O falou? pacto, Eu, sinceramente, não sei se exige. Acho- Mas como não é obrigatório, Na né? prática, eu acho que não. Não sei. É porque Palpite. assim, pro separação total de bens, eles exigem o pacto e pro comunhão universal também. Porque O pacto ele tá- é exigido porque você tem que comunicar os bens, né? Ou não comunicar, no caso, né? E aí, nesses dois casos, eles exigem. Não é obrigatória, não. Porque na obrigatória fala não fez, tem bens, mas não foram inventariados. Então, o cartório já é obrigado a fazer na separação obrigatória de bens. Tá. Tem muitas peculiaridades e isso só confirma a necessidade de procurar um profissional da sua confiança para se orientar e não fazer besteira. Exatamente. Tem alguma dica para alguma família, né, que tá pensando em construir um patrimônio aí de longo prazo? Você tem alguma dica para essas famílias em relação à holding? Tenho. Bom, primeiro, é importantíssimo pensar que se você não fizer nada, o governo vai fazer. E aí o processo é caro, que é o processo de inventário, e vai ser feita a divisão de acordo com o que a lei entende no momento. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 50% de imposto. Então, hoje, aqui, o imposto não é tão alto, mas a gente não sabe daqui a 5, 10, 15 anos quanto pode ser. A minha dica é que realmente se constitua ou uma holding ou, eventualmente, se faça, sim, a doação com reserva de usufruto do bem imóvel. Não pode não fazer nada. Eliane, deixa suas redes sociais pro pessoal que quiser te seguir, né? Ah, sim, muito obrigada. É Eliane Toqueto. O Toqueto é Toccheto no Instagram. E no YouTube é Eliane Toqueto 154. Gente, vocês estão vendo que ela não usa muito as redes sociais, né? Que ela tá aí pensando. Exatamente. Já conversamos sobre isso, né? É. Bom, nosso episódio está chegando ao fim. Nosso tema hoje foi um pouco mais rápido, né? Que é mais jurídico. E eu espero que vocês tenham gostado do tema que nós escolhemos, né? Por mais que você pense assim, mas eu só tenho um imóvel e não faz sentido. Faz sentido sim, né, Eliane? Muito sentido. É uma forma de proteção aí. Eu ia agradecer a presença, a disponibilidade de vir e dividir com a gente, né? Tanto conhecimento
São anos e anos de experiência, né? Mais de 10 anos. Tanto conhecimento, assim. Muito obrigada mesmo nesse dia chuvoso, porque aqui em São Paulo hoje foi complicado, né? Caiu o mundo aqui hoje. A Cris chegou toda molhada, né? Cheguei toda molhada, toda descabelada. Mas queria agradecer também, né, a audiência de vocês. E queria aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores e pedir para que vocês sigam eles nas redes sociais. Primeiro a Maria, o @ dela é maquiei-gostei. Sigam ela no Instagram. A Dija, que fornece os bolos, tortas pro nosso coffee break. O @ dela é @DijaSweetCakes. E o nosso produtor de áudio e vídeo, o Nando, o @ dele é DJNando2004. E não deixe de seguir as nossas redes sociais. O Instagram de Salto Pod, o YouTube de Salto Pod. A cada 15 dias tem episódio novo e a gente espera vocês. Gente, e aqui, como forma de agradecimento, né, ao nosso patrocinador, que é o Nando. Ele está conosco desde o primeiro episódio, tá aqui com a gente. Vem aqui, Nando. Deixa a gente apresentar ele pra vocês. Ele é um pouco tímido, gente, mas é uma bênção. Então, se vocês quiserem contratar o trabalho dele, já fica o @ dele, ou então entre em contato conosco também, né? Caso vocês precisem de um DJ maravilhoso, tá aqui nos abençoando, né, Cris? Como patrocinador do podcast. E se você quiser de alguma forma nos patrocinar, é só mandar um direct e entrar em contato conosco. Eu espero que no próximo episódio esteja aí você também como nosso patrocinador. Então, não esqueça, né? A Cris já fiz é ótimo, né? Já fez o pedido aí para vocês seguirem as nossas redes sociais, mas é muito importante que você se inscreva no nosso canal, né? Quando você curte, quando você comenta uma publicação nossa no Instagram, o Instagram ele entrega para mais pessoas, né? Então, assim, às vezes pode ser que tenha algum dia específico que você não gostou de um conteúdo, mas toda semana a gente traz convidado novo, toda semana é um assunto diferente. Não foi ao ar ainda, mas a semana passada nós falamos sobre mentalidade financeira, que foi muito bacana o tema. Todo mundo precisa, né, de se organizar e parar de gastar, fazer investimento, né? Me ajudou bastante. Hoje nós estamos falando sobre holding, um assunto também que é diferente. Então, assim, qual que é o intuito do podcast? O intuito é toda semana trazer algum conhecimento, né? Algum conhecimento novo. Quando nós trazemos no podcast uma pessoa que fala sobre a vida dela, gente, é pra inspirar você, né? Por exemplo, o primeiro episódio, né, Cris, que a gente trouxe a Érica falando sobre empreendedorismo. A história dela é maravilhosa, falando de como ela começou lá com 16 anos, como ela conseguiu hoje ser proprietária de 3 estúdios. Então, são histórias que inspiram a vida da gente. A gente quer crescer, a gente quer motivar. E para que isso nos motive, é interessante a gente ouvir a história de outras pessoas. Então, são histórias que inspiram, são conhecimentos que às vezes a gente não tem, né? A maioria das pessoas que estão assistindo acredito que não sabia nada sobre holding. Hoje vocês tiveram uma aula aí maravilhosa. Falamos sobre a Érica, sobre transição de carreira, sobre maternidade. Então, assim, toda semana nós gravamos aqui um episódio diferente. Ele não vai ao ar todas as semanas, mas a cada 15 dias. Porque a Cris tá grávida, gente. Vocês prestaram atenção? Que a Cris tá de bebezinho aqui na barriga e daqui a pouco a Heloísa vai nascer. E a gente vai ficar aí, dar um mês de paz pra Cris ficar aí cuidando da Heloísa. Mas daqui a pouco a Cris e a Heloísa estarão aqui gravando com a gente, né? E eu espero que vocês continuem conosco. Muito obrigada pela audiência. Você quer mandar um recado? Sim, eu quero só agradecer vocês e falar que foi uma grande honra participar do podcast. Adoro o trabalho de vocês, sou fã, acompanho. Ah, que bom. E agradeço o convite. Gente, nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. E é isso. Tá, gente, pra não ser injusta também eu quero agradecer o Sidney. O Sidney tá morrendo de cansado, né? Tá ali nos bastidores. Ele e a Beca. A Beca veio do trabalho pra cá pra nos ajudar. Os três, né? O Sidney, o Nando e a Beca estão toda semana aqui com a gente gravando, né? As pessoas vêm, só nos veem, né, Cris? Mas não veem nos bastidores. Então a gente tem uma equipe aí que nos dá o suporte. E o Sidney tá ali dormindo quase, morrendo de cansado. Mas tá conosco.
E você também, né, que esteve conosco até o final, esperou até o último momento, até esse último minutinho aí. Muito obrigada. Muito obrigada, até mais.